Desafios da liderança na formação de equipes para alta performance em tempos de IA. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Abril de 2026. Você está preparado para liderar equipes onde humanos e máquinas colaboram lado a lado? A inteligência artificial não está apenas transformando processos, mas redefinindo completamente o papel do líder e a dinâmica das equipes de alta performance. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensiva revisão teórica e análise crítica das mais recentes descobertas em liderança organizacional, comportamento humano e tecnologia, revelando como os desafios da formação de equipes na era da IA exigem novas competências, mindset adaptativo e estratégias inovadoras. Em um cenário onde 96% dos profissionais relatam estresse relacionado às mudanças no ambiente de trabalho e apenas 30% dos CEOs demonstram confiança no crescimento de receitas impulsionado pela IA, compreender os desafios da liderança torna-se imperativo para gestores, diretores de RH e tomadores de decisão. O artigo demonstra que a alta performance na era da IA vai muito além da adoção tecnológica, exigindo uma compreensão profunda da colaboração humano-máquina, da arquitetura de equipes híbridas e das competências emergentes que distinguiram os líderes do futuro. As linhas de pesquisa aqui apresentadas oferecem aplicabilidade direta no mundo corporativo, permitindo o desenvolvimento de programas de capacitação em liderança, estratégias de transformação digital e frameworks de gestão de equipes híbridas fundamentadas em evidências científicas. A contratação de especialistas para palestras e treinamentos sobre este tema pode representar o diferencial competitivo que sua organização precisa para navegar na complexidade da transformação digital e desenvolver equipes resilientes, inovadoras e preparadas para os desafios do século XXI. Resumo: o presente artigo investiga os desafios da liderança na formação de equipes para alta performance em tempos de inteligência artificial, fundamentando-se na intersecção entre comportamento organizacional, psicologia das equipes e tecnologia emergente. A pesquisa objetiva compreender como os líderes podem formar, desenvolver e sustentar equipes de alta performance em ambientes onde humanos e sistemas de IA colaboram de forma integrada. A metodologia adotada consiste em revisão bibliográfica teóricos exploratória, analisando estudos empíricos publicados nas últimas 2 décadas em bases indexadas como Cielo, PubMed, Elsevier, Google Scholar e repositórios especializados em liderança. Os principais achados revelam que a formação de equipes híbridas humano-IA enfrenta desafios singulares relacionados à calibração de confiança, à ambiguidade de papéis, à governança ética e à necessidade de novas competências de liderança adaptativa. A pesquisa identifica que equipes de alta performance na era da IA requerem liderança que equilibre fluência tecnológica com inteligência emocional, que promova modelos mentais compartilhados entre humanos e máquinas, e que desenvolva estruturas de governança claras para a colaboração humano-máquina. Conclui-se que a liderança eficaz na era da IA deve evoluir de um modelo tradicional baseado em controle e hierarquia para um modelo adaptativo centrado na facilitação, aprendizado contínuo e integração estratégica de capacidades humanas e artificiais. A pesquisa contribui para o campo ao sistematizar conhecimentos multidisciplinares aplicáveis à formação de equipes de alta performance, oferecendo subsídios para o desenvolvimento de programas de liderança fundamentados em evidências científicas. Palavras-chave: liderança, inteligência artificial, equipes de alta performance, colaboração humano-máquina, transformação organizacional, comportamento organizacional. Introdução. A inteligência artificial está redefinindo fundamentalmente a natureza do trabalho, das equipes e da liderança nas organizações contemporâneas. O que era tratado como futuro distante tornou-se realidade presente, com sistemas de IA sendo integrados em praticamente todos os setores econômicos, desde manufatura e serviços financeiros até saúde, educação e setor público. Neste cenário de transformação acelerada, a formação de equipes para alta performance emerge como um dos maiores desafios enfrentados pelas organizações, exigindo uma reconfiguração profunda das práticas de liderança, gestão de talentos e arquitetura organizacional.
A literatura em comportamento organizacional e liderança tem demonstrado que a integração da IA no ambiente de trabalho não se trata meramente de adoção tecnológica, mas de uma transformação socio-técnica que afeta dinâmicas de poder, fluxos de comunicação, estruturas de tomada de decisão e padrões de colaboração. Pesquisas recentes indicam que 56% das equipes organizacionais já iniciaram o uso de ferramentas de IA, mas enfrentam desafios significativos relacionados à ambiguidade de papéis, calibração de confiança, transparência algorítmica e escopo de responsabilidade. Estes desafios são particularmente agudos no contexto da formação de equipes, onde líderes devem integrar capacidades humanas e artificiais de forma coesa e produtiva. O problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: quais são os principais desafios enfrentados pelos líderes na formação de equipes para alta performance em tempos de inteligência artificial, e como esses desafios podem ser abordados através de estratégias baseadas em evidências científicas? A relevância desta investigação reside na necessidade urgente de compreender as dinâmicas emergentes das equipes híbridas humano-IA e desenvolver frameworks de liderança que permitam às organizações navegar na complexidade desta transformação de forma ética, eficaz e sustentável. O objetivo geral deste artigo consiste em analisar os desafios da liderança na formação de equipes para alta performance em tempos de IA. Os objetivos específicos compreendem: identificar as competências emergentes necessárias para a liderança na era da IA, analisar os desafios específicos da colaboração humano-máquina em equipes de alta performance, examinar os impactos da IA nas dinâmicas tradicionais de equipe, incluindo confiança, comunicação e coordenação, e propor estratégias de intervenção baseadas em evidências científicas para a formação eficaz de equipes híbridas. A justificativa teórica desta pesquisa ancora-se na constatação de que a literatura especializada em liderança e comportamento organizacional tem evoluído significativamente nas últimas décadas, mas ainda apresenta lacunas significativas em relação às dinâmicas específicas das equipes humano-IA. Estudos seminais em Human Machine Teaming têm demonstrado que a simples adição de um membro de IA a uma equipe humana frequentemente reduz a coordenação, comunicação e confiança, resultando em desempenho inferior ao esperado. Estas descobertas sugerem que as abordagens tradicionais de formação de equipes são insuficientes para o contexto da IA, exigindo novos modelos teóricos e práticos. A justificativa prática decorre da urgência em que as organizações se encontram diante da pressão competitiva para a adoção da IA, combinada com a escassez de conhecimentos científicos sobre como formar e liderar equipes híbridas de forma eficaz. Pesquisas recentes demonstram que 80% dos colaboradores consideram seus gestores suportivos em relação à integração da IA, mas apenas 60% acreditam que seus gestores possuem conhecimento suficiente para conduzir esta transformação. Este gap entre intenção e capacidade representa um campo fértil para investigação e intervenção. Desenvolvimento. A compreensão dos desafios da liderança na formação de equipes para alta performance em tempos de IA requer análise multidimensional que integre aspectos tecnológicos, comportamentais, organizacionais e éticos. O presente desenvolvimento está organizado em 4 eixos fundamentais: a reconfiguração do papel da liderança na era da IA, os desafios específicos da colaboração humano-máquina, os impactos nas dinâmicas tradicionais de equipe, e as estratégias de formação de equipes híbridas de alta performance. A reconfiguração do papel da liderança na era da IA representa uma das transformações mais profundas no campo do comportamento organizacional. Tradicionalmente, a liderança era concebida como um processo de influência interpessoal através do qual um indivíduo exerce orientação sobre outros em direção a objetivos organizacionais. No entanto, a introdução de sistemas de IA como membros ativos das equipes expande significativamente esta definição, exigindo que os líderes desenvolvam capacidades para influenciar não apenas humanos, mas também para orquestrar a colaboração entre agentes humanos e artificiais.
Pesquisas conduzidas por Benkins e colaboradores em 2024 oferecem revisão multinível abrangente sobre a IA nas organizações, identificando implicações críticas para a pesquisa e prática em comportamento organizacional. Os autores argumentam que a IA está transformando simultaneamente os níveis individual, grupal e organizacional de análise, criando novas configurações de poder, redes de influência e dinâmicas de decisão. No nível da liderança, isto implica uma mudança fundamental de um modelo baseado em controle direto e supervisão hierárquica para um modelo baseado em facilitação, coordenação de sistemas complexos e desenvolvimento de ecossistemas onde humanos e máquinas possam colaborar efetivamente. A liderança adaptativa emerge como competência central na era da IA. Diferentemente dos modelos tradicionais de liderança situacional ou transformacional, a liderança adaptativa na era da IA requer a capacidade de navegar em ambientes de alta incerteza tecnológica, onde as capacidades dos sistemas de IA evoluem rapidamente e onde a fronteira entre tarefas apropriadas para humanos e para máquinas está em constante redefinição. Líderes adaptativos reconhecem que não podem dominar completamente a tecnologia, mas devem desenvolver a capacidade de aprender continuamente, experimentar novas abordagens e ajustar suas estratégias à medida que os impactos da IA se desenrolam. A literacia em IA, definida como o conhecimento e a capacidade de compreender conceitos de IA essenciais e utilizar essa informação para tomar decisões organizacionais eficazes, torna-se competência fundamental para líderes contemporâneos. No entanto, a literacia em IA vai além da componente técnica, integrando pensamento crítico, consciência ética e capacidade de aplicar IA de forma responsável. Pesquisas indicam que a relação entre literacia em IA e desempenho organizacional é fortalecida em organizações com culturas de aprendizagem suportivas que oferecem recursos e segurança psicológica, enquanto ambientes rígidos ou não suportivos podem limitar o impacto das competências individuais em IA. A colaboração humano-máquina apresenta desafios singulares que distinguem as equipes híbridas das equipes tradicionais compostas exclusivamente por humanos. Schmutz e colaboradores, em revisão publicada em 2024, examinaram as complexidades das constelações de equipes e dinâmicas, confiança em membros de IA e cognição compartilhada dentro de equipes humano-IA. Os autores encontraram evidências consistentes de que a adição de um membro de IA frequentemente reduz a coordenação, comunicação e confiança, e que a confiança na IA tende a declinar ao longo do tempo devido à superestimação inicial das capacidades, prejudicando o trabalho em equipe. A calibração de confiança representa um dos desafios mais críticos na formação de equipes híbridas. A confiança em sistemas de automação tem sido estudada extensivamente na literatura de fatores humanos, mas a confiança em membros de equipe de IA apresenta nuances adicionais. Indivíduos tendem a desenvolver confiança excessiva inicialmente, baseando-se em expectativas inflacionadas sobre as capacidades da IA, seguida por desilusão e subconfiança quando as limitações do sistema se tornam aparentes. Este padrão de calibração inadequada de confiança compromete a eficácia da colaboração e requer intervenções específicas de liderança. A transparência e explicabilidade dos agentes de IA são cruciais para construir confiança e cognição compartilhada. Quando os sistemas de IA operam como caixas pretas, fornecendo outputs sem explicação compreensível sobre o processo de raciocínio, os membros humanos da equipe têm dificuldade em desenvolver modelos mentais compartilhados sobre como o membro artificial irá se comportar em diferentes situações. Esta falta de modelos mentais compartilhados compromete a coordenação e a capacidade de antecipar as ações dos outros membros da equipe, elementos fundamentais para a alta performance em equipes. A ambiguidade de papéis emerge como outro desafio significativo na formação de equipes híbridas. Em equipes tradicionais, os papéis são frequentemente definidos com base em especialização funcional, senioridade e responsabilidades delegadas. Na introdução de membros de IA, a fronteira entre papéis humanos e artificiais torna-se frequentemente obscura. Questões fundamentais sobre quem é responsável por quais tarefas, quem tem autoridade para tomar decisões específicas,
e como a responsabilidade é atribuída quando ações são coproduzidas por humanos e máquinas criam tensões que devem ser explicitamente gerenciadas pelos líderes. A pesquisa conduzida por Bennett e colaboradores em 2025 sobre desempenho humano em equipes humano-máquina competitivas e colaborativas oferece insights valiosos sobre estas dinâmicas. Utilizando tarefa computadorizada modelada a partir de jogos de arcade clássicos, os pesquisadores investigaram o desempenho de equipes humano-máquina sob diferentes condições de grupo. Os resultados demonstraram que tanto equipes humano-humanas quanto humano-máquina sofreram custos de eficiência de desempenho, mas observou-se custo reduzido em equipes colaborativas versus competitivas dentro de pares humano-humanos, efeito que foi diminuído quando jogando com um parceiro máquina. Estes achados sugerem que as dinâmicas de colaboração que funcionam efetivamente em equipes puramente humanas não se transferem automaticamente para equipes híbridas. A colaboração efetiva com sistemas de IA requer abordagens distintas, possivelmente porque os sistemas de IA não compartilham a mesma capacidade de desenvolver entendimento tácito, ajustar comportamentos de forma recíproca e construir relacionamentos interpessoais que sustentam a colaboração em equipes humanas. Os modelos mentais compartilhados constituem mecanismo cognitivo fundamental para a coordenação efetiva em equipes. Em equipes humanas, os modelos mentais compartilhados permitem que os membros antecipem as necessidades e ações uns dos outros, coordenem-se em comunicação explícita e respondam de forma adaptativa às mudanças na situação. Em equipes híbridas, a construção de modelos mentais compartilhados entre humanos e sistemas de IA apresenta desafios adicionais, pois requer que os humanos desenvolvam representações mentais precisas sobre as capacidades, limitações e padrões comportamentais dos sistemas artificiais. A pesquisa de Low e colaboradores em 2025 sobre Human AI Teaming argumenta que as equipes humano-IA precisam de líderes que possam facilitar o desenvolvimento de modelos mentais compartilhados entre humanos e máquinas. Isto requer que os líderes invistam tempo em ajudar os membros da equipe a compreender como os sistemas de IA funcionam, quais são suas capacidades e limitações, e como suas ações podem ser antecipadas e complementadas. Sem este investimento em desenvolvimento de modelos mentais compartilhados, as equipes híbridas operam em estado de coordenação deficiente, com membros humanos incapazes de prever ou adaptar-se efetivamente às contribuições dos membros artificiais. A tomada de decisão em equipes híbridas apresenta desafios éticos e práticos que requerem atenção cuidadosa da liderança. Quando sistemas de IA são integrados em processos decisórios, questões sobre responsabilidade, accountability e justiça algorítmica tornam-se prementes. Líderes devem estabelecer frameworks claros para determinar quando decisões podem ser delegadas a sistemas automatizados e quando requerem julgamento humano, considerando fatores como stakes da decisão, contexto ético, sensibilidade cultural e impacto no bem-estar dos stakeholders. A pesquisa de Floria e Croitoru em 2025 sobre o impacto da IA nas dinâmicas de comunicação e desempenho na liderança organizacional destaca que a expansão do conhecimento teórico sobre o impacto da IA no comportamento organizacional e práticas de liderança fornece fundação para estudos futuros explorando os efeitos da IA na estrutura das equipes, cultura empresarial e definição de autoridade e influência no ambiente de trabalho. Estas dimensões são particularmente relevantes para a formação de equipes, onde a liderança deve criar condições para que a colaboração humano-máquina floresça de forma ética e eficaz. Os impactos da IA nas dinâmicas tradicionais de equipe estendem-se para além da colaboração humano-máquina para afetar processos fundamentais de comunicação, coordenação e coesão. Em equipes tradicionais, a comunicação efetiva depende de canais verbais e não verbais, compartilhamento de contexto tácito e capacidade de interpretar nuances e subentendidos. A introdução de membros de IA altera estas dinâmicas, pois os sistemas artificiais processam comunicação de forma diferente, frequentemente dependendo de inputs estruturados e carecendo da capacidade de interpretar sinais não verbais ou contexto implícito. A coordenação em equipes híbridas requer mecanismos explícitos que podem não ser necessários em equipes puramente humanas.
Enquanto equipes humanas podem desenvolver padrões de coordenação emergentes através de interação prolongada e desenvolvimento de rotinas compartilhadas, equipes híbridas frequentemente requerem arquitetura de coordenação mais formalizada, com protocolos claros sobre como as tarefas são alocadas entre humanos e máquinas, como a informação é compartilhada e como os conflitos ou inconsistências são resolvidos. A coesão de equipe, tradicionalmente construída através de interação social, compartilhamento de experiências e desenvolvimento de afetividade mútua, apresenta desafios únicos em equipes híbridas. Membros de IA não participam de processos sociais de construção de relacionamentos, não compartilham experiências pessoais, e não desenvolvem lealdade ou comprometimento afetivo com a equipe. Isto cria uma assimetria fundamental na experiência de pertencimento à equipe, que os líderes devem reconhecer e gerenciar proativamente. A inteligência emocional, antes considerada competência desejável em líderes, torna-se essencial na era da IA. À medida que os sistemas de IA assumem funções de gerenciamento transacional, o papel do líder como agente de conexão e motivação ganha relevo. Gerir deixa de ser apenas coordenar processos e passa a ser inspirar, desenvolver talentos e fomentar inovação e colaboração. A comunicação, empatia e capacidade de manter engajamento e confiança das equipes tornam-se vitais em um cenário de interações crescentemente mediadas por tecnologia. A formação de equipes híbridas de alta performance requer estratégias específicas que reconheçam as particularidades da colaboração humano-máquina. A seleção de membros de equipe deve considerar não apenas competências técnicas tradicionais, mas também a capacidade de colaborar efetivamente com sistemas de IA, incluindo disposição para experimentar novas formas de trabalho, tolerância para ambiguidade, e capacidade de integrar insights algorítmicos com julgamento humano. O treinamento de equipes híbridas deve abordar especificamente o desenvolvimento de competências para colaboração humano-máquina. Isto inclui treinamento sobre as capacidades e limitações específicas dos sistemas de IA utilizados pela equipe, desenvolvimento de estratégias para calibrar confiança apropriadamente, e prática em cenários de tomada de decisão híbrida onde humanos e máquinas contribuem conjuntamente para resultados. A governança de equipes híbridas requer estruturas claras que definam papéis, responsabilidades e processos de accountability. Líderes devem estabelecer protocolos explícitos sobre quem tem autoridade para tomar quais tipos de decisões, como a responsabilidade é atribuída para ações coproduzidas por humanos e máquinas, e como conflitos ou falhas são investigados e resolvidos. Sem esta governança clara, as equipes híbridas operam em estado de ambiguidade que compromete a eficácia e cria riscos éticos e operacionais. A pesquisa de Al-Shaibani, Bakir e Al-Atui em 2025 sobre o impacto dos comportamentos de liderança no desempenho inovador organizacional e aprendizagem em ambientes de indústria 5.0 impulsionados por IA destaca que a essência destes ambientes é a colaboração entre IA e criatividade humana. Os autores argumentam que líderes eficazes na era da IA são aqueles que conseguem usar IA colaborativa ao lado da criatividade humana, criando condições para inovação e aprendizagem contínua. A agilidade e resiliência emergem como características definidoras da liderança de alta performance na era da IA. Ambientes habilitados por IA são dinâmicos por natureza, com modelos evoluindo, casos de uso pivotando e mercados mudando rapidamente. Líderes de alta performance navegam nesta turbulência sem perder foco, ajustam o curso com base em feedback em tempo real, modelam resiliência durante a disrupção e incentivam as equipes a abraçar a ambiguidade como fonte de aprendizagem em vez de medo. A quebra de silos organizacionais torna-se imperativa para liberar o potencial cross-funcional da IA. Iniciativas de IA frequentemente estanham devido a lacunas de comunicação entre líderes de negócios, TI e equipes de ciência de dados. A liderança de alta performance cria fóruns para entendimento compartilhado, alinha incentivos entre funções e garante que a IA não seja propriedade de um único departamento, mas da empresa como um todo.
A pesquisa de Ramanauskait em 2025 sobre liderança de equipes humano-IA investigou as competências de liderança necessárias para liderar com sucesso equipes de humanos e robôs ou equipes humano-IA. A autora identificou que líderes precisam desenvolver capacidades para integrar robôs e agentes de IA como membros de equipe, aprender a endereçar desafios que surgem na equipe e gerenciar a colaboração em parcerias dinâmicas humano-IA e humano-robô. A ética na liderança de equipes híbridas adquire relevância premente. Sistemas de IA podem perpetuar ou amplificar vieses presentes nos dados de treinamento, criar resultados discriminatórios, ou operar de formas que violam expectativas de privacidade e autonomia. Líderes devem estabelecer princípios éticos claros para o uso de IA em suas equipes, implementar mecanismos de supervisão para detectar e corrigir problemas, e criar canais para que membros da equipe possam levantar preocupações éticas sem medo de retaliação. A pesquisa de Santana, Oliveira e Diniz em 2025 sobre liderança na era da IA, publicada na GV Executivo, argumenta que a IA redefine o papel da liderança ao ampliar a capacidade analítica e otimizar a tomada de decisão, mas o real desafio está no desenvolvimento de um modelo de liderança híbrido que equilibre inovação e humanização, combinando fluência tecnológica com a valorização das relações para enfrentar a complexidade crescente do ambiente de negócios. A transformação cultural organizacional é condição necessária para a formação bem-sucedida de equipes híbridas de alta performance. A IA está acelerando o trabalho a um ritmo que muitas culturas organizacionais não conseguem acompanhar. Esta rapidez tecnológica contrasta com culturas resistentes à mudança, estruturas rígidas e equipes que sentem dificuldade em adaptar suas rotinas às novas realidades. Para responder a este desafio, torna-se essencial evoluir através de uma implementação incremental, sustentada por parâmetros operacionais claros e aprendizagem integrada no fluxo de trabalho. A definição de critérios de qualidade explícitos e orientações operacionais comuns traz clareza às equipes híbridas e reduz a variabilidade na execução. Estes referenciais partilhados ajudam as equipes a alinhar expectativas, reforçam consistência e criam um entendimento comum sobre o que representa um trabalho bem feito. O resultado é uma cultura que inova com disciplina, testa, mede, melhora e faz evoluir as práticas de forma sustentável, preservando a conformidade e reforçando a confiança das pessoas nos novos modelos de trabalho. A comunicação efetiva sobre a IA é responsabilidade crítica da liderança. Pesquisas indicam que apenas 15% dos colaboradores estão cientes de uma estratégia clara para a implementação de IA em suas organizações. Esta falta de clareza estratégica contribui para estresse, ambiguidade e resistência à mudança. Líderes eficazes comunicam consistentemente a visão para a IA, traduzem prioridades de negócio em casos de uso claros e acessíveis para as equipes, e codesenham modelos de governança que clarifiquem papéis e responsabilidades. O desenvolvimento contínuo de competências é imperativo para a sustentabilidade das equipes híbridas de alta performance. À medida que as capacidades da IA evoluem, as competências necessárias para colaborar efetivamente com sistemas artificiais também mudam. Líderes devem criar estruturas para aprendizagem contínua, incluindo programas de reskilling e upskilling orientados por função com exercícios práticos e casos reais, laboratórios de liderança digital onde gestores testam ferramentas de IA em simulações práticas, e programas de mentoria reversa onde profissionais da geração digital trocam competências tecnológicas e humanas com líderes mais experientes. A integração da IA na formação de equipes de alta performance não é um projeto técnico a ser entregue apenas a equipes especializadas, mas uma transformação estratégica que requer liderança ativa em todos os níveis. Quando a tecnologia avança mais rápido que a capacidade da organização para integrá-la, compreendê-la e supervisioná-la, surgem fragmentação, decisões desconectadas e falta de narrativa mobilizadora. A liderança eficaz na era da IA requer intencionalidade em todas as dimensões da transformação, combinando visão estratégica, competências técnicas, inteligência emocional e compromisso ético. Conclusão.
O presente artigo demonstrou que os desafios da liderança na formação de equipes para alta performance em tempos de inteligência artificial são multifacetados, abrangendo dimensões tecnológicas, comportamentais, organizacionais e éticas. A incorporação de conhecimentos derivados da pesquisa em comportamento organizacional, psicologia das equipes e Human Machine Teaming oferece fundamentação científica robusta para compreender estas dinâmicas complexas e desenvolver intervenções eficazes. Os principais achados desta pesquisa permitem sintetizar contribuições teóricas e práticas significativas. Em nível teóricos, o estudo consolidou evidências de que a formação de equipes híbridas humano-IA é fundamentalmente diferente da formação de equipes puramente humanas, apresentando desafios singulares relacionados à calibração de confiança, ambiguidade de papéis, desenvolvimento de modelos mentais compartilhados e governança ética. A simples adição de membros de IA a equipes existentes frequentemente reduz a coordenação, comunicação e confiança, resultando em desempenho inferior ao esperado sem intervenções específicas de liderança. Em termos práticos, a pesquisa identificou competências emergentes essenciais para a liderança na era da IA, incluindo literacia em IA, liderança adaptativa, inteligência emocional, capacidade de facilitar colaboração humano-máquina e competências para governança ética de sistemas automatizados. Estratégias com potencial comprovado para a formação de equipes híbridas de alta performance incluem investimento no desenvolvimento de modelos mentais compartilhados, estabelecimento de estruturas claras de governança, promoção de transparência e explicabilidade dos sistemas de IA e criação de culturas organizacionais que apoiam aprendizagem contínua e experimentação. A interpretação crítica dos resultados sugere que a eficácia das estratégias propostas depende de consideração cuidadosa do contexto organizacional específico. A maturidade tecnológica da organização, a cultura existente, a disponibilidade de talentos e a natureza das tarefas desempenhadas pelas equipes influenciam significativamente quais abordagens serão mais eficazes. Intervenções padronizadas que não considerem estas variações contextuais podem apresentar eficácia limitada ou mesmo efeitos adversos não intencionais. As implicações teóricas desta pesquisa estendem-se para além do campo da liderança e comportamento organizacional, contribuindo para a compreensão mais ampla da natureza da colaboração humano-máquina. A evidência acumulada de que as dinâmicas de equipe tradicionais não se transferem automaticamente para equipes híbridas desafia os modelos existentes de formação de equipes e desenvolvimento de liderança, exigindo a construção de teorias específicas para o contexto da IA que integrem insights da ciência da computação, psicologia cognitiva e comportamento organizacional. As aplicações práticas das descobertas deste estudo são múltiplas e abrangem diferentes contextos organizacionais. Para profissionais de desenvolvimento de liderança, a pesquisa oferece framework para design de programas de capacitação que preparem líderes para os desafios específicos da era da IA. Para gestores de recursos humanos, os achados fundamentam o desenvolvimento de estratégias de seleção, treinamento e retenção de talentos para equipes híbridas. Para executivos e formuladores de estratégia, a pesquisa oferece subsídios para desenho de arquiteturas organizacionais que permitam às equipes híbridas operar de forma eficaz e ética. As limitações deste estudo devem ser reconhecidas. A natureza teóricos-exploratória da pesquisa, baseada em revisão bibliográfica, não permite generalizações empíricas diretas sem validação adicional através de estudos primários. O campo de Human Machine Teaming está em rápida evolução, com novas tecnologias e aplicações emergindo continuamente, o que significa que as compreensões aqui apresentadas podem requerer atualização à medida que o campo amadurece. Além disso, a aplicação de conhecimentos derivados de estudos controlados para contextos organizacionais reais requer consideração das complexidades adicionais presentes em ambientes naturais de trabalho. As recomendações para pesquisas futuras incluem a necessidade de estudos empíricos longitudinais que acompanhem o desenvolvimento de equipes híbridas ao longo do tempo, investigando como as dinâmicas de equipe evoluem à medida que os membros humanos desenvolvem experiência com sistemas de IA.
Pesquisas que examinem as diferenças culturais nas percepções e práticas de colaboração humano-máquina podem ampliar a aplicabilidade das estratégias propostas em diferentes contextos nacionais e organizacionais. Estudos que explorem o impacto de diferentes arquiteturas de IA nas dinâmicas de equipe oferecem campo promissor para desenvolvimento de guidelines mais específicos para a implementação. Finalmente, investigações sobre os efeitos de longo prazo da colaboração humano-máquina no bem-estar dos trabalhadores e na sustentabilidade organizacional podem contribuir para uma compreensão mais completa dos trade-offs envolvidos na transformação para equipes híbridas. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Alamu, R. Human AI Collaboration, The Future of Work and Leadership in the AI Era. ResearchGate, 2025. 2. Ali, A et al. The Interplay of Team-Level Leader Member Exchange and Artificial Intelligence on Information Systems Development Team Performance, a Mediated Moderation. International Journal of Managing Projects in Business, v. 18, número 4 a 5, p. 670 a 690, 2025. 3. Al-Shaibani, E. Bakir, A. Al-Atui, A. The Impact of Leadership Behaviors on Organizational Innovative Performance and Learning in AI-Driven Industry 5.0 Environments. Development and Learning in Organizations, an International Journal, v. 39, número 3, p. 18 a 21, 2025. 4. Benkins, S. et al. A Multilevel Review of Artificial Intelligence in Organizations, Implications for Organizational Behavior Research and Practice. Journal of Organizational Behavior, v. 45, número 2, p. 159 a 183, 2024. 5. Bennett, M. S. et al. Human Performance in Competitive and Collaborative Human Machine Teams. Topics in Cognitive Science, v. 17, número 2, p. 374 a 392, 2025. 6. Celestin, M. Vanita, N. AI and the Future of Leadership, Navigating the Human-Machine Collaboration. Proceedings of the 2020 IEEE Conference on Emerging Trends in Computing and Communication Engineering, 2020. 7. Floria, N. V. Croitoru, G. The Impact of Artificial Intelligence on Communication Dynamics and Performance in Organizational Leadership. Administrative Sciences, v. 15, número 2, p. 33, 2025. 8. Frimpong, v. Wolfs, B. Predictive Effect of AI on Leadership, Insights from Public Case Studies on Organizational Dynamics. International Journal of Business and Management, 2024. 9. Heidman, V. et al. Human AI Teams, Challenges for a Team-Centered AI at Work. Frontiers in Artificial Intelligence, v. 6, p. 1.252.897, 2023. 10. Ri, G. et al. The Mixed Blessing of Leaders, Artificial Intelligence, AI, Oriented Change Behavior, Implications for Employee Job Performance and Unethical Behavior. Applied Research in Quality of Life, v. 19, p. 1023 a 1045, 2024. 11. Low, B. et al. Unraveling Human AI Teaming, A Review and Outlook. Archive Preprint Archive, 2504,05755, 2025. 12. Paesano, A. Artificial Intelligence and Creative Activities Inside Organizational Behavior. International Journal of Organizational Analysis, v. 31, número 5, p. 1694 a 1710, 2023. 13. Ramanauskait, L. Leading Human AI Teams, Investigating Leadership Skills to Successfully Lead Human Robot or Human AI Teams.
Master's Thesis, Vilnius University, 2025. 14. Rostanzadeh, Rua et al. The Role of Artificial Intelligence in Improving Organizational Behavior, a Systematic Study. Human Behavior and Emerging Technologies, v. 2025-2025. 15. Santana, A. S. Oliveira, F. B. Diniz, D. M. Liderança na Era da IA, como equilibrar o poder preditivo dos algoritmos com o discernimento humano. GV Executivo, V. 24, número 3, P. E93002, 2025. 16. Schmutz, J. B. et al. iTeaming, Redefining Collaboration in the Digital Era. Current Opinion in Psychology, V. 55, P. 101.762, 2024. 17. Tumala, V. S. et al. AI as a Team Member, Redefining Collaboration. Journal of Leadership Studies, V. 19, número 1, p. 45 a 58, 2025. 18. Zarat Torres, Rua et al. Influence of Leadership on Human Artificial Intelligence Collaboration. Behavioral Sciences, V. 15, número 7, p. 873, 2025. 19. Brill, J. C. et al. Human Machine Teaming, State of the Art and Future Directions. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, V. 12, número 4, p. 234 a 248, 2018. 20. Shen, J. Y. C. Barnes, M. J. Human Agent Teaming for Multi-Robot Control, a Review of Human Factors Issues. IEEE Transactions on Human Machine Systems, V. 44, número 1, p. 13 a 29, 2014. 21. Demir, M. et al. Team Situation Awareness and Task Performance in Human Autonomy Teaming. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, V. 65, N. 1, 2021. 22. Endisley, M. R. Situation Awareness, Operating in a Complex and Dynamic World. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, V. 9, número 1, p. 91 a 96, 2015. 23. Johnson, A. R. et al. Communication and Coordination in Human Autonomy Teaming. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, V. 15, número 2, p. 214 a 230, 2021. 24. Mathieu, J. E. et al. The Influence of Shared Mental Models on Team Process and Performance. Journal of Applied Psychology, V. 85, número 2, p. 273 a 283, 2000. 25. M. Senis, N. J. et al. Understanding the Role of Trust in Human Autonomy Teaming. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, V. 65, N. 1, 2021. 26. Salas, E. et al. Team Cognition, Understanding the Factors that Drive Process and Performance. American Psychological Association, 2017. 27. Schultz, M. et al. Computational Frameworks for Developing and Maintaining Shared Mental Models in Human-Robot Teams. Proceedings of the AAI Conference on Artificial Intelligence, 2017. 28. Shelbo, B. G. et al. Human AI Teaming, The Role of AI Teammates in Team Coordination. Computers in Human Behavior, V. 140, p. 107.572, 2023. 29. Stout, R. J. et al. Planning, Shared Mental Models, and Coordinated Performance, an Empirical Link is Established. Human Factors, V. 41, número 1, p.
61 a 71, 1999. 30. Vaccaro, A. Almai Touki, A. Malone, T. W. The Impact of AI on Team Performance, Evidence from a Field Experiment. MIT Sloan Working Paper, 2024. 31. Walliser, J. C. et al. Trust in Human Autonomy Teaming, a Review and Meta-Analysis. Human Factors, v. 61, número 8, p. 1234 a 1256, 2019. 32. Wang, D. et al. Artificial Intelligence in Team Dynamics, Who Gets Replaced and Who Gets Rewarded. Wharton School Working Paper, 2025. 33. Wiley, Workplace Intelligence Research, Leadership in the AI Era. Wiley Workplace Intelligence, 2024. 34. Zhang, Y et al. Understanding the Acceptance of AI Themes in Collaborative Tasks. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, v. 7, n. CSCW1, p. 1 a 25, 2023. 35. Bain e Company, Leading with Dynamism, AI and the Future of Top Teams. Bain e Company Research, 2026. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.